Oi, meus amigos, tudo bem? Já estão craques, né? Em passividade e extensibilidade. Avaliação do tônus de fundo, nota 1000. Agora, a gente vai hoje para a avaliação do tônus de ação. E a gente vai dividir isso em observação das sincinesias e observação do controle tônico postural. Dentro do tônus de ação, nós vamos ver as provas de repercutividade e as provas de instabilidade postural e instabilidade de ação. Então, vamos começar pelas sincinesias. Como que a gente pode definir sincinesias? São definidas como movimentos parasitas. Isso quer dizer, você convoca um grupo muscular para fazer uma determinada ação motora e um outro grupo muscular que não tem nada a ver com aquela ação entra em cena acompanhando aquela ação. Vamos dar um exemplo clássico que todo mundo tem em casa? Vou recortar. A ação motora é o recortar. A sincinesia é a língua para fora, que ninguém precisa botar a língua para fora para recortar. Então, é um movimento parasita a uma ação requerida pelo sujeito, uma ação voluntária. Eu costumo contar para as crianças uma história de que a gente é a Branca de Neve, entrou na casa dos 7 anões, então o teto da casa é muito pertinho da nossa cabeça. O que a gente tem que fazer? Trocar uma lâmpada que estava queimada no teto dos 7 anões. Então, eu peço para ela se colocar nessa posição e fazer esse movimento aqui de trocar a lâmpada. Mas eu vou observar o que está acontecendo na outra mão. Se nós vamos encontrar sincinesias na outra mão, né? Essa sincinesia é chamada sincinesia de imitação. E ela pode variar, vou pedir a vocês para olharem para a minha mão direita, enquanto eu troco a lâmpada com a minha mão esquerda, que é a minha mão dominante, porque eu sou canhota desde que eu nasci. Então, olha lá, estou trocando aqui. Eu posso encontrar na minha mão direita uma sincinesia tônica de pouca intensidade, uma sincinesia tônica de muita intensidade, uma sincinesia tônico-motora de pouca intensidade, ou uma sincinesia tônico-motora de muita intensidade, como se eu estivesse trocando a lâmpada do teto e do abajur ao mesmo tempo, tá certo? Essas variedades de sincinesias são muito comuns em crianças, não é uma coisa grave, né? É claro que ela tem que ser vista no contexto geral da sua avaliação. Outra coisa interessante é que elas podem ser mais frequentes quando a mão dominante está em repouso. Por quê? Porque eu não estou acostumada a trocar lâmpada com a minha mão direita. Então, eu, canhota, provavelmente a minha mão esquerda terá uma sincinesia mais evidente. Essa sincinesia, de uma mão para outra mão, é chamada sincinesia de imitação. A gente tem também a sincinesia de coordenação, que é quando você pede, por exemplo, você vai fazer essa avaliação com a criança deitada. Isso é claro que se você percebeu muitas sincinesias. Ela deitada, você pede esse movimento da trocação de lâmpada com uma mão e você vai ter uma resposta em membro inferior, uma sincinesia chamada de coordenação. Mas a gente ainda tem um outro tipo de sincinesia, que é a sincinesia axial. Essa que eu informei para vocês, do recortar e a língua acompanhar, é considerada uma sincinesia axial, né? Axial se refere ao eixo do corpo. Mas como eu posso avaliar isso de outra forma? Posso também dar um estímulo do eixo do corpo e perceber o que vai acontecer com as extremidades. Por exemplo, você pode pedir à criança para dar um grito e ela vai fazer, olhem para as minhas mãos, ela vai fazer assim, ó, ah! E aí o que você vai perceber? Você deu um estímulo no eixo, que era o grito, e você teve uma resposta nas extremidades. Do mesmo jeito que no recortar, você teve uma demanda motora, né? Você teve uma demanda motora de um movimento de recortar e a sincinesia veio no eixo. Então, a sincinesia axial, ela serve tanto para estímulo no eixo, resposta periférica, estímulo periférico, resposta no eixo. Ok? Bom, feita a prova de sincinesias, que nos fala um pouquinho sobre essa maturidade neuronal, a gente vai fazer a prova de repercutividade, que nada mais é do que você deixar cair alguma coisa no chão, fazer algum barulho e observar se a criança tem uma resposta tônico-postural. Então, eu espero ela não estar olhando para mim e derrubo uma cadeira ou jogo alguma coisa que faça barulho no chão e vejo se ela tem a resposta de sobressalto, que é a resposta positiva
a repercutividade, ok? E aí a gente vai para as provas de controle tônico postural. E aqui a gente vai dividir em 2 ocasiões. A primeira delas é a instabilidade postural, que a gente vai avaliar. O que você vai fazer? A criança vai ficar em pé, com os pés unidos, braços ao longo do corpo, vai fechar os olhos e sustentar essa posição por 60 segundos. É uma derivação da prova de Romberg que a gente vai ver na avaliação do equilíbrio. Mas o que você vai observar aqui? Oscilações antero-posteriores de tronco, você vai observar modificações da posição de membros superiores, você vai observar aperto dos olhos, movimentos axiais, você vai observar oscilações laterolaterais, circulares e, eventualmente, crianças vão abrir o olho, sair do lugar, não vão sustentar os 60 segundos. Tá certo? E aí você vai ter outras provas para ver se isso aí tem alguma questão ligada ao sistema vestibular ou ao sistema cerebelar, ou se foi simplesmente uma questão situacional da sua avaliação. Essa é a primeira, instabilidade postural. A segunda, que é chamada de instabilidade motora, você vai fazer a mesma coisa, só que a criança vai de olhos fechados, mãos à frente do corpo, ela vai marchar no lugar. Marchar sem sair do lugar durante 60 segundos. Eu costumo fazer um círculo no chão, porque a criança gosta muito dessa brincadeira de não sair do lugar e tal. Aí eu faço aquele círculo no chão. O que é normal? É normal ela sair do lugar. Nos primeiros segundos, não. Ela vai se manter dentro do círculo. Mas começa a fazer falta para o sistema somatosensorial os dados espaciais. Então, o que acontece? Ela começa a perder a noção do espaço e, normalmente, ela vai marchar saindo do círculo para frente, ela vai girar o eixo do corpo, né, indo parar do lado. Enfim, ela pode parar em Japeri, se você deixar, né, porque ela perde completamente a sua referência espacial. O que esperar de um comportamento típico nessa prova, né? A criança eventualmente sair do círculo que você desenhou para uma grande brincadeira ali no chão. O que a gente não pode esperar é ela abrir os olhos, ela interromper a prova, ela perder o equilíbrio, ela cair. Esses são dados que levam você a investigar outras questões vestibulares, cerebelares, tá bom? A prova de imitação de gestos, que no Vitor da Fonseca está inserida no tônus de ação, eu e a Aline a colocamos nas provas da noção de corpo. A gente acha que a praxicognosia ficaria melhor nas noções de corpo. Então, nós vamos vê-la a seguir. Espero que vocês tenham gostado dessas provas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de habilitar as notificações para você ficar acompanhando a nossa série e ficar sabendo tudo que se passa nesse canal, que também é seu. Tá bom? Até a próxima!